Mais um depoimento na CPI da pandemia e, novamente, temos uma situação parecida com um dos outros depoimentos. De um lado, a oposição, que fala que o depoimento de ontem do presidente da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, comprovou que o governo brasileiro atrasou na assinatura do contrato de compras da vacina da Pfizer e, como consequência disso, diversas pessoas morreram. Já do outro lado, temos governistas falando que o mesmo depoimento do Carlos Murilo, restou comprovado que não tinha como assinar o contrato antes por causa da discussão de cláusulas e que, mesmo se tivesse sido assinado antes, a Pfizer não teria como entregar ainda em 2020. Então, assim, não teria como mudar a atual situação fática da Pfizer no Brasil. Novamente, temos um único depoimento, ou seja, um único interlocutor que expressou o seu depoimento e temos duas interpretações completamente antagônicas, ou seja, completamente diversas. E é o que eu falei no vídeo de ontem, nada tenho contra você interpretar de um jeito um depoimento ou do outro jeito o depoimento. Sou contra, sim, duas coisas que vêm ocorrendo na CPI da pandemia. A primeira é justamente que os próprios senadores, e aqui eu incluo todos, tanto de oposição quanto do governo, não deixam a testemunha terminar a resposta. Eles tentam uma pergunta, vão lá, quando a testemunha fala exatamente o que eles querem, eles já interrompem, não deixa a testemunha completar a resposta. E isso sim é você interferir no depoimento, o que não deve acontecer na esfera da CPI ou na esfera judicial. Você tem que deixar a testemunha falar a resposta completa. Você não pode induzir uma resposta, você não pode manipular uma resposta, e você não pode cortar uma resposta só porque a testemunha já falou o que você queria e você corta para a testemunha não se explicar. Ou seja, não fundamentar contra aquilo que você quer entender. Isso sim é uma ilicitude, é um abuso do direito por parte dos senadores, tanto de governo quanto de oposição. E o segundo item, passivo de crítica em todos os depoimentos, é justamente a qualidade do depoente. O depoente é convidado para ir, mas não se sabe se é como depoente, testemunha, ou se é como depoente investigado. E tem uma diferença muito grande, porque você como testemunha, você não pode mentir, mas também não deve ser obrigado a falar o que não sabe. Se você não sabe, você fala que não sabe ou que não viu, sob pena de cometer crime de falso testemunho e sim, até ser preso. Mas se a pessoa está indo lá como investigado, ela tem o direito constitucional, como eu falei no vídeo de ontem, de não produzir provas contra si mesmo. Ou seja, pode até permanecer calado em todo o depoimento da CPI. E é justamente esse fundamento constitucional que levou a AGU, a Advocacia Geral da União, a impetrar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que o Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, permaneça em silêncio, se assim o convier, na CPI da pandemia. E a AGU foi além disso. Além de pedir para ele permanecer calado, se ele quiser, fez dois outros pedidos. O primeiro é justamente para que os senadores não fiquem a todo momento intimidando o ex-ministro da Saúde, falando que ele pode cometer crime de falso testemunho e ser preso. E o segundo ponto é justamente para que o ex-ministro da Saúde não seja obrigado a responder questões de cunho pessoal, ou seja, do que ele acha de determinada situação. E aqui eu já tinha cantado essa pedra. Já tinha rumores que ele entraria com HC, com habeas corpus, que a AGU também participaria disso, e como eu venho falando há muito tempo, tem que deixar claro se a pessoa está indo como testemunha ou como investigado. E mais, os senadores têm que aprender como conduzir uma CPI, uma audiência. Não se pode intimidar quem está depondo, não se pode interromper uma resposta. Se a pessoa não fala o que você quer, você tem que saber absorver aquilo. Escreve na ata. Depois, quem for fazer o relatório, no caso o Renan Calheiros, ele vai interpretar a prova como ele entender. E aí depois cabe recurso, cabe judicialização, cabe o que for. Mas não atrapalhe a testemunha. Não force a testemunha a responder sim ou não, até porque é muito difícil você dizer sim ou não. Tem que se explicar. Se a CPI está ali para averiguar fatos que ocorreram, que levaram à morte de mais de 430 mil pessoas no Brasil, tem que se explicar todos os pontos e não responder só sim ou não. E outra coisa que os senadores têm que aprender é que o fato do ex-ministro ter entrado com HC não está assumindo culpa. Pelo contrário, ele está garantindo um direito constitucional inerente a ele que poderia ter sido invocado
por qualquer dos depoentes, não importando se é o depoente de direita, de esquerda ou de centro, qualquer um poderia ter invocado. E agora o Pazuello fez, ainda mais depois do depoimento do ex-secretário de comunicação. O habeas corpus, inclusive, já foi até sorteado lá no STF, e quem vai julgar é justamente o ministro Ricardo Lewandowski. Mas por falar no STF, como eu falei em vídeo aqui essa semana, a Polícia Federal pediu para o STF para investigar o ministro Dias Toffoli, com base em uma delação premiada do Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio. E com esse pedido, o Edson Fachin, que tinha homologado a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, encaminhou a delação para o plenário. E aí já tem ministro do STF se movendo suas palhinhas para justamente tirar a credibilidade do delator, do Sérgio Cabral, justamente para evitar que o Dias Toffoli seja investigado. E aqui é o que eu falo em relação a todos os outros que eu cobro investigação. Quem não deve, não teme investigação. Pelo contrário, vai lá e colabora. Se o Dias Toffoli não vendeu sentença, não mudou o entendimento para receber 4 milhões de reais de 2 prefeitos do Rio de Janeiro, que ele colabore, deixe abrir a investigação, colabore, apresente os fatos, mostre suas contas bancárias. Não tenha medo da Polícia Federal, não tenha medo de investigação. Quem não deve, não teme. E não deve ser diferente com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, na minha singela opinião, depois que a Polícia Federal pediu para investigar um ministro supremo, acho que a delação premiada do Cabral não será mais homologada, ou seja, a homologação do Fachin tende a cair no plenário, justamente com a autodefesa dos próprios ministros. Falo isso com dor no coração, porque eu defendi a CPI da Lava Toga. Como eu sempre falo aqui, eu quero que se investigue tudo e a todos. Não me interessando se é o governo federal que atrasou na compra das vacinas da Pfizer, não me interessando se são prefeitos, governadores que utilizaram indevidamente, de forma incorreta, o dinheiro da pandemia que veio do governo federal, ou seja, tiraram a finalidade da pandemia para aplicar em outros lugares. Não me interessa se é um ministro do Supremo Tribunal Federal que pode ter vendido 2 sentenças, 2 decisões para ganhar 4 milhões de reais. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.